Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Espiritualidade e Vida, comigo, Patrícia Mendes. Hoje é domingo, 13 de julho de 2025 e um dia muito especial. Hoje o episódio é diferente, eu tô aqui com o coração pulsando mais forte, porque a cada domingo, quando eu me conecto com a espiritualidade para os trabalhos que são realizados no domingo de canalização, do que eu vou falar, do que eu vou trabalhar, do que eu vou colocar a serviço, né? Já que esse é um caminho inicial aí, ainda no meu processo de cura, de despertar e de serviço para a espiritualidade, com a espiritualidade. Então, como eu já relatei para vocês, eu psicografei alguns livros, né? Desde a minha abertura há 4 anos e num momento muito especial, essa semana eu fui tocada, né, e informada pela espiritualidade de que esse livro deve ser publicado de forma independente, porque até então eu vinha tentando em editoras espíritas, frequentando o centro espírita, enfim, buscando caminhos que não ressoam com o que é a minha mensagem, né, que é justamente trazer atualização, trazer uma visão mais moderna, mais recente, né, sobre esses processos de mediunidade, de despertar, de espiritualidade. Então, infelizmente, a gente ainda se esbarra muito com o conservadorismo, com as dificuldades dos avaliadores desses conteúdos, né? Então, acredito eu não, né? Se a espiritualidade tem esse caminho, eu só posso ser instrumento. E hoje eu tô aqui realmente com o coração pulsando mais forte, porque tá tudo pronto, o trabalho de hoje foi a edição do livro para publicação independente, a confecção da capa, que foi tudo feita por mim com muito carinho, com o apoio, né, da espiritualidade no momento de conexão muito profundo com o meu mentor. Tudo é feito com muito amor, inclusive me surpreendo com coisas que nem eu sei fazer, mas que eu acabo realizando e aprendendo através da mentoria, porque é um trabalho espiritual, né? Não é um trabalho meu exclusivo. Então, tá tudo pronto, já subi na Amazon, no KDP, então tem lá as horinhas que aguarda, né? Que é feita uma checagem e tudo, mas está tudo caminhando para que muito em breve vocês tenham aí o lançamento do livro Desperta Amor, a Jornada das Chamas Gêmeas e o Despertar da Mediunidade nesta Era Planetária. E ele não é só um livro, né? É uma jornada que nasceu de toda a minha vivência como chama gêmea, do meu pai, da minha avó e de toda uma ancestralidade, né? E dessa conexão que eu fui aprendendo a desenvolver com a espiritualidade e o meu processo de despertar mediúnico, que é um processo de cura, né? Que está acontecendo em tempo real nessa vida, enquanto eu posso e estou aqui para poder escrever uma história diferente daquela que vinha sendo escrita, né, através do desvio dos dons da mediunidade da nossa família ancestral. Então é uma psicografia, é uma obra que foi escrita num estado de inspiração espiritual muito intenso, guiada por mentores, especialmente pelo meu pai, que é meu mentor na escrita de psicografia, né? É ele que traz as informações, é ele que me orienta, é ele que tem me acompanhado nesse processo desde antes mesmo de eu reconhecer e entender que era esse o caminho, que haveria esse diálogo interno comigo, né? E que juntos nós estaríamos fazendo esse trabalho. Então, nesse processo, tudo que ele foi trazendo, eu também fui aprendendo, foi dentro das orientações para o meu próprio processo de cura, né, que essas informações foram escritas e agora ganham aí um novo lugar para alcançar mais pessoas, né, que essa vivência, que essa história, que a nossa história possa servir de amparo, de acolhimento e de apoio para outras pessoas vivendo coisas parecidas, né? Porque nenhum processo é igual ao outro, mas existem as coincidências ali no que esses processos se acolhem, né? Então eu fui sentindo, fui escrevendo, fui fazendo, fui aprendendo, atravessando, né, esses caminhos e servindo, e ainda estou
continuo até aqui como instrumento desse processo. Talvez muitos de vocês que estejam ouvindo ou que cheguem em algum momento até esse podcast já tenham sentido alguma coisa assim, né? Um amor que não cabe na razão, uma dor que vem com um chamado, uma conexão que transforma a vida da gente e leva a gente direto para a alma. Então esse livro é para você que possa sentir alguma coisa nesse sentido ou ter curiosidade, interesse em conhecer esse tipo de história, esse tipo de... Não é bem um romance, mas é uma história de amor. E esse Desperta Amor também fala sobre as chamas gêmeas, né? Que fique muito claro, eu falo bastante disso por enquanto aqui no podcast. Não devo continuar só sobre esse assunto, né? Porque o processo de cura e a espiritualidade é muito amplo e atinge e deve alcançar todas as pessoas, não somente quem é chama gêmea ou quem acha que é chama gêmea. Mas é uma jornada mais profunda, né? Mais consciente, mais amorosa. Geralmente as chamas gêmeas tem esse trabalho, né? Então, eu estou cumprindo o meu papel e o meu trabalho como chama gêmea ao lançar esse livro. E nele eu falo sobre os reencontros espirituais, não apenas sobre um romance, mas sobre a cura, sobre o despertar, sobre a missão. Muitos de nós, quando vivemos esse tipo de conexão, somos levados a olhar para dentro de nós, a curar os nossos traumas antigos e a despertar os dons adormecidos, né, que é o processo de cura da ancestralidade. Muitas vezes isso acontece através da dor, da separação, da entrega, né, do reconhecimento de um amor impossível, da compreensão de que às vezes o amor não pode ser realizado da forma padrão, como a gente está acostumado a pensar. Então, é um livro que fala muito sobre essa quebra de padrões mesmo que a gente está vivendo hoje na sociedade de um modo geral. Então, ele traz aprendizados em vários sentidos, em muitos pontos importantes, como, por exemplo, a idealização, né, do amor, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, os processos de cura espirituais, né? O que existe no caminho, as relações com as religiões, o processo de vida e de morte, né? De desencarne, como que fica a vida, como que existem essas relações, sobrevivem, né? Entre dois mundos. Então é um convite realmente para quem queira atravessar esse processo com mais clareza, com mais amparo, com mais fé, lembrando que o amor é o caminho, né? Sempre foi. Então é um despertar da consciência, todo vivido através do amor, que não é fácil. Nada na vida é fácil. Mas, através do amor e da fé, tudo é mais possível e essa abertura, esse caminho só vai nos levar a um crescimento e a uma evolução cada vez maior. É isso que o livro traz. E é isso que, a partir desta data, né, assim que for autorizado, vai estar na Amazon. Quem tiver interesse vai poder acessar, vai poder ler, vai poder comentar, né, e abrir esse caminho para essa mensagem que não é só para mim, né? Chegou o momento que ela deve sair de mim e se conectar aí com uma missão maior. Então, se alguém que esteja ouvindo, que chegou até aqui, está passando por um despertar espiritual, não sabe como lidar com isso, viveu uma conexão intensa com alguém, sente que não foi um encontro comum, se sente que tem uma missão maior ligada a esse amor, a essa relação, a esse conflito, que precisa de acolhimento, de explicações espirituais, palavras que toquem a alma nesse momento e que queira entender mais sobre a mediunidade como parte de um caminho de cura espiritual. Para quem já está a serviço da espiritualidade, já entende um pouco sobre o tema e que deseja compreender melhor as fases da jornada, o amor e a responsabilidade nesse caminho, né? Também é um convite que sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa história. O livro ele é uma autobiografia do meu pai, onde ele conta a história dele, da mãe dele,
mas também conta a minha. Então ele conta aí 3 vidas, né? Que as 3 últimas na hierarquia das famílias aí, as 3 últimas encarnações em que tem sido possível esse processo de cura, cada um ao seu modo, né? Cada uma com sua vivência. E é isso, né? O livro vai estar na Amazon.com, vai estar em versão, se tudo der certo, em versão impressa e digital. E o título é Desperta Amor, a jornada das chamas gêmeas e o despertar da mediunidade nesta era planetária. Quem quiser ler, fique à vontade. Quem não quiser, não ressoa, não se interessa também, não há nenhum problema. Gosta de ouvir o podcast, pode continuar aqui, que todo domingo a gente vai ter uma mensagem, vai ter uma canalização para falar de amor, para falar de missão, para falar de vida espiritual. Esse é um passo, né, importante da minha missão, é o início de uma jornada, tanto o podcast quanto o perfil no Instagram, é tudo inicial, são pequenos passinhos, né, em direção a um caminho que na verdade nem eu sei aonde vai me levar, mas que eu pretendo seguir e fazer com muito amor, às vezes com lágrimas, com coragem, com fé, né, e assim eu desejo que as minhas palavras, através do livro, através das mensagens aqui no podcast, que possa levar luz para quem esteja caminhando, para que a quem chegue, né, se estiver no escuro, que receba um pouco de luz, um pouco de amparo, que encontre um pouco de resposta, um pouco de sentido na jornada, né? Quem já acompanha por aqui, e eu tenho certeza que muitas pessoas ainda chegarão, porque é tudo muito novo, mas quem caminha aqui comigo, compartilha a caminhada, me inspira, meu muito obrigada. E se você quer fazer parte dessa obra, me dar uma força para continuar, compartilha os meus episódios, o meu livro, e eu conto com a ajuda daqueles que ressoarem, né, que fizerem parte da caminhada junto comigo. Que o amor que desperta em nós também desperte no outro, que a dor da alma que carrega se transforme em sabedoria e que mesmo separados por distâncias na vida estejamos todos unidos numa vibração de amor, de verdade, espiritual e incondicional. Esse livro não é meu, ele é seu também. Nos encontramos no próximo episódio com muita fé, com muita alma e com muito amor, com um tema novo que a espiritualidade nos guiar a falar no próximo domingo. Até lá, muito obrigada.